Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Para registro nesta sessão solene e conhecimento dos que assistem e nos acompanham pela internet, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da resolução número 32 de 2002, do dia 26 de novembro de 2002. Assim farei, senhor presidente. Resolução número 32 de 2002, que dispõe sobre a realização de sessão solene em comemoração à Semana Municipal de Consciência Negra. O presidente da Câmara Municipal de Tubarão faz saber que os vereadores aprovaram e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Tubarão realizará na terceira semana do mês de novembro de cada ano sessão solene comemorativa à semana correspondente à data alusiva. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, em 26 de novembro de 2002, Ronério Cardoso Manuel, presidente da mesa, e Maurício da Silva, primeiro secretário. Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na mesma data. Em cumprimento a esta determinação legal, o Legislativo Tubaronense, nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2015, está iniciando a sua quarta sessão solene deste ano, em homenagem à Semana Municipal da Consciência Negra. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Assim será feito, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Zamparete da Silva. Presente. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Presente. Vereador Edson José Firmino, está ausente com justificativa. Vereador Evandro Souza de Almeida, está ausente com justificativa. Vereador Heraldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Gerson José Bento, está ausente com justificativa. Vereador Gilson Paz Vieira. Vereador Jairo de Espaço Cascais. Presente. Vereador João Gonçalves Fernandes. Vereador Joel Geraldino de Almeida. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues, presente. Vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Matusalém dos Santos. Vereador Newton de Campos. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio. Presente. Vereador Vanor Rosa. Presente. Decoram, senhor presidente. Agradeço a presença de todos nessa quarta sessão solene de 2015, desejando-lhes as boas-vindas nesta Casa Legislativa Tubaronense. Convido a todos os presentes para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouvirão das águas claras, encontrar o lado retumbante, e o sol da liberdade raios doidos, brilhou no céu da glória necessitante, se estreou a igualdade, conseguimos conquistar com nosso nome. Eu creio, olha a verdade, desafio o nosso peito a própria morte. Aqui o sol intenso, raio brilho, de amor de Deus que é a terra desce. Sem teu formoso céu de sonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Eu
Eu convido o vereador Paulo Henrique Lúcio para efetuar a oração especial para essa sessão. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, a comunidade aqui presente, a imprensa, ao companheiro Nazareno, vereador do Capivari de Baixo, seja bem-vindo, e a todos os homenageados esta noite. Oração especial do dia 19 de novembro de 2015. Creio em Deus Pai, de todas as gentes, Mãe de todas as raças, e em Jesus Cristo, Deus humano, em tudo semelhante a nós, no sangue vermelho, na cor, e no sangue vertido na dor. Creio no Espírito da vida, consolador de tantos prantos, pacificador em tantas lutas, inspirador da vida santa. Creio na comunhão do povo oprimido, na ressurreição dos corpos abatidos, e no gesto eterno do pão repartido. Creio na vida plena para todos os povos, do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Creio na paz para todas as gentes, brancos, negros, amarelos e vermelhos. Creio na justiça para todos os homens e no direito para todas as mulheres. Creio, enfim, que somos idênticos na cor do sangue, diferentes na cor da pele, e equivalentes na comunidade humana, rumo à plenitude divina. Creio assim. Amém. Pergunto ao secretário se há algum expediente para esta sessão solene. Senhor presidente. Senhor presidente, agradeço por sua lembrança e pelo convite para participar da sessão solene em homenagem à Semana Municipal da Consciência Negra. Sinto-me honrado. Infelizmente, por conta da agenda já assumida anteriormente, não poderei estar presente. Permaneço, no entanto, de portas abertas para recebê-lo em novas oportunidades. Com meus cumprimentos, desejo-lhe sucesso. Atenciosamente, deputado Gelson Merizio. Registro que amanhã, sexta-feira, dia 20 de novembro, comemora-se em todo o Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, assassinado em 1695, por comandar a resistência à escravidão através dos quilombos. Para marcar esta data, acompanharemos a palestra proferida pelo professor José Vanderlei Araújo da Rosa, relacionada com a Semana Municipal da Consciência Negra. Após a palestra, serão entregues às pessoas de relevância e importância ao movimento da consciência negra do nosso município uma menção honrosa comemorativa à participação na sessão em homenagem à Semana de Consciência Negra do Legislativo Tubaronense, ocorrida nessa data. Feito esse registro, concedo então a palavra ao professor José Vanderlei Araújo da Rosa. Senhor presidente, está a presença dos vereadores. Boa noite a todos, boa noite a todas. Excelentíssimo presidente, senhor Jairo dos Passos, excelentíssimos senhores vereadores, ilustríssimos homenageados e homenageadas, amigos,
familiares, companheiros, alunas, inclusive vieram do município de Capivari de Baixo, minha família. Saúdo também o companheiro José Nazareno, de Capivari de Baixo, vereador no vizinho município. É uma honra estarmos aqui nesta noite, mas ao mesmo tempo um compromisso e uma responsabilidade. Responsabilidade porque estamos aqui falando em nome de tantos anônimos, de tantos irmãos, irmãs negras, que por esse nosso município, por todo o Brasil, nesse momento, labutam em defesa de seus direitos. É uma honra, senhores, estarmos aqui, porque este fato só aumenta as nossas responsabilidades como líderes, como homens públicos. E, como já dizia a palavra sagrada, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, se quis o povo que os senhores estivessem aqui, pelo supremo desejo do voto, expressão máxima da democracia, e se nós estamos aqui hoje como representantes dessa população, cumpre-nos também o dever de cidadãos de empreendermos lutas em favor dessa causa que nós nos propomos a refletir nesse dia, que é a causa do movimento negro, que é a causa da consciência negra. Nós gostaríamos desde já de agradecer aos nobres membros desse Poder Legislativo por mais uma vez realizarem esse evento. Nós que devemos a proposição do então vereador professor Maurício da Silva, que hoje está aqui presente no meio de nós, cuja luta pela causa do movimento e da consciência negra e pela educação todos nós reconhecemos. Mas todos nós também reconhecemos a luta, a dignidade, o espírito e o compromisso público do nosso amigo, irmão, vereador Paulão, o qual, senhores vereadores, me permitam destacar, por motivos óbvios, inclusive, nessa noite. Eu gostaria de iniciar saudando a memória de Dona Maria Cândida, que nós trazemos presente, a sua luta, o seu esforço, o seu carinho, a sua atenção para com todos nós. Ela que foi durante muito tempo a grande expoente, expressão do movimento de consciência negra nesse município e, por que não dizer, conhecida que era no estado de Santa Catarina. Quero dizer, senhores, que nós não gostaríamos de ter um dia da consciência negra. Nós gostaríamos que todos os dias fossem dias de consciência humana. Logo, este evento, ele se reveste de muitos significados. O primeiro, que significa, ao qual nós somos chamados, é para reverenciarmos os grandes personagens, heróis brasileiros, não reconhecidos pela história oficial, escrita por mãos muitas vezes preconceituosas, ligadas às oligarquias tradicionais desse país, que se envergonhavam de sermos um país de mestiços. Celebrar o 20 de novembro é resgatar a nossa identidade, marcada pela luta de Ganga Zumba, Teresa de Benguela, Dandara, Zumbi de Palmares, os quais, senhores, resistiram e lutaram bravamente pela liberdade do povo negro, através da formação dos quilombos, sim. E ressaltamos que a experiência quilombola
além de significar o primeiro movimento social organizado do Brasil, também representou a possibilidade de construção de uma sociedade interétnica, já que era formado por negros, índios e brancos, os quais conviviam em condições de igualdade e justiça social. O Quilombo de Palmares chegou a reunir cerca de 20 mil homens e mulheres, senhores. Figurativamente, foi destruído no dia 20 de novembro de 1695. Porém, o sonho daqueles que o formaram, continua vivo em cada um de nós, brasileiros e brasileiras, que como guerreiros continuam na luta contra as injustiças e a opressão nas senzalas modernas. Uma experiência como a dos quilombos, se fosse praticada por elementos e grupos não negros, estaria até hoje estampada em livros, em teses científicas, registrada de diversas formas nos anais da história. Porém, a história escrita por aqueles que, como disse, no seu tempo, se envergonhavam do Brasil composto por negros. Omitiram esses fatos, assim como tantos outros, como se eles nunca tivessem existido. E ao resgatar essa história, estamos também valorizando a participação do negro na construção dos pilares de nossa sociedade. Nesse dia, também convocamos a sociedade a reconhecer aqueles que ainda hoje se engajam nas lutas sociais pela superação do preconceito e do racismo ainda presentes em nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que se reconhece, também estimula-se a perseverança nos trabalhos e movimentos culturais, escolas, igrejas, ONGs e em tantas outras formas, através dos quais se unem vários atores sociais que enfrentam diariamente os mecanismos de discriminação no mundo do trabalho, nos meios de comunicação social, dentro das estruturas do poder público, no esporte, na política e em muitos outros setores da vida social. Este é um evento de valorização do cidadão e da raça negra, sobretudo de suas contribuições para Tubarão e para o Brasil. Nós que aqui estamos, representamos muitos Josés, muitas Marias, muitos Chicos, muitos anônimos. Representamos aqueles excluídos de nossa sociedade. Hoje poderíamos dizer, os novos escravos. Capazes de reunir neste conceito brancos e negros. É um evento de consciência. E consciência é saber, é reflexão. Consciência é palavra viva. É palavra que se torna ação. Então aqui estamos para fazer ecoar o som dos tambores dos nossos antepassados e dizer que nós queremos respeito. Que as bananas que nos atiram, as piadas, os olhares de suspeição, os nãos por causa de nossa cor, são frutos de mentes escravizadas, acorrentadas pela ignorância, cuja consciência ainda está presa ao jogo de interesses, à xenofobia, ao preconceito e à soberba. E toda prática segregacional é sinônimo e semente de violência, seja ela de que forma for. Assim sendo, aquele que escraviza já está escravizado, ou é também escravizado. É dia de reflexão, mas é também de protesto. E quem pode dizer que o povo negro não tem direito de protestar perante o mundo, perante a história, contra o procedimento de tantos que ainda insistem em tratar-nos como subclasse humana, feitos para a escravidão?
não apelamos para a generosidade do país que a escravidão nos deu por pátria, através de nossos antepassados, mas para o sentido de dignidade humana que todos compartilhamos e pelo qual tantos homens e mulheres, brancos e negros, lutaram e morreram. Já não é tempo de todos prestarem ouvidos a este apelo? A maior parte da população brasileira descende de escravos. É mais numerosa que a população que descende da Casa Grande. A raça negra deu ao povo, ou deu um povo ao Brasil. Parafraseando Joaquim Nabuco, hoje somos 50,7% da população brasileira. Somos a maior população negra fora da África. Como nos diz Januário Garcia, existe um povo negro sem o Brasil, mas não existe um Brasil sem o povo negro. Em cada canto desse país, deste vasto território, desta cidade, existem riquezas que foram erguidas pelas mãos acorrentadas, banhadas em sangue e suor, que da escravidão à exclusão foram e são essenciais na construção desse país, cultural e intelectualmente. O fato é que por muitos séculos, tudo o que significou a luta do homem com a natureza, como a conquista do solo para habitação e cultura, estradas e edifícios, canaviais e cafezais, a casa do Senhor e a senzala dos escravos, igrejas e escolas, portos e ferrovias, academias e hospitais, tudo, absolutamente tudo o que passou a existir como resultado do trabalho manual, como emprego do capital, como acumulação de riqueza, foi edificado às custas de um trabalho gratuito do povo que trabalhou e continua trabalhando, o povo negro desse Brasil. São sacrifícios e sofrimentos sem medidas para a consecução de um progresso do qual fomos alijados, excluídos da riqueza econômica e da história, como se dela nunca tivéssemos feito parte. A celebração do 20 de novembro também passa pela reflexão que denuncia que 70% da população mais pobre do Brasil ainda é formada por negros. Tratando-se de uma pobreza construída por um projeto intitulado de nacionalista, surgido no final do século XIX e início do século XX, defendido por cientistas, políticos e pseudo-intelectuais que defendiam suas teorias racistas e deterministas, através da qual justificavam que o Brasil não progrediria, tendo um povo negro e mestiço na sua composição étnica, e que, portanto, era preciso embranquecer o país. A pobreza dessa classe baixa e sua cultura eram desprezadas, e os indivíduos que a constituíam eram considerados apáticos, doentes, intelectualmente comprometidos e perigosos. Para perpetuar essa ideologia até hoje, a África muitas vezes também é retratada de forma estereotipada, retratando-se apenas, ora, o seu exotismo, ora, sua pobreza e conflitos, negligenciando sua riqueza cultural, assim como sua contribuição para a história da humanidade. Visões assim, senhores, alimentam o preconceito e o etnocentrismo. E é este retrato que ainda vemos muitas vezes em livros didáticos, filmes, novelas e muitas outras manifestações de mídia. É o retrato de um preconceito velado, assinalando a escravidão das consciências, trancadas ainda nos porões do racismo, acorrentadas pela ignorância que não lhes permite ver, reparar, reconhecer a beleza em nossa diversidade e, principalmente, a dignidade de cada homem e de cada mulher, brancos ou negros, humanos. Vejam, senhores, estes marcos ideológicos e preconceituosos rompem a barreira do tempo, para ainda hoje se revelarem em expressões, atitudes e omissões, às vezes institucionalizados, como aquelas na área da saúde, em que agentes de saúde pública não reconhecem e às vezes nem conhecem doenças exclusivas da raça negra, como a anemia falciforme. Ou ainda, como aquelas
da política de segurança pública em grandes cidades e em suas periferias, que aplica o princípio de que o sujeito negro é sempre suspeito. É isto. E isto é um dos princípios que tem feito com que jovens negros no Brasil tenham 130% mais chances de morrer violentamente. E o mais impressionante é que esses dados, para alguns, são tidos como naturais. Aliás, um dos problemas no enfrentamento do racismo à brasileira é que ele é velado, mascarado. Vivemos sob o mito da democracia racial. E o que dizer quando dados dos institutos oficiais de pesquisa nos apontam que a média salarial dos trabalhadores negros do Brasil ainda é, em média, 57% menor que a média dos trabalhadores brancos? Como explicar que, apesar de sermos maioria populacional, somos somente 35% nas universidades? O fato, senhores, é que, numa sociedade competitiva, de padrões etnocêntricos e europeizados, é difícil concorrer com alguém que saiu 500 anos na frente. É preciso tomar consciência das amarras pessoais e sociais que nos prendem. É preciso transformar as estruturas opressoras que, através da educação, da cultura e da política, insistem em nos desqualificar, dizendo-nos seres inferiores ou subhumanos. Não, senhores. Não é coisa de nossas cabeças. Nossa sociedade é que distorce aquilo que nós somos. Nós somos sobreviventes não do Holocausto, não de Hiroshima, mas dos navios negreiros que fizeram cerca de 35 mil viagens para arrancar do continente africano cerca de 12 milhões de negros, sendo que para o Brasil foram trazidos cerca de 4 milhões. Aliás, é preciso que se corrija um erro, muitas vezes cometidos em textos históricos. Não foram trazidos escravos para o Brasil, foram trazidos negros, seres humanos, nossos antepassados, que aqui foram escravizados. Somos sobreviventes de dores e castigos nas senzalas, da Guerra do Paraguai, que matou mais de 1 milhão de nossos antepassados. Uma grande tragédia humana que durou 300 anos no Brasil. Somos filhos daqueles que morreram açoitados nos troncos, do qual nós não conhecemos a história. Minha história, senhores, me recorda até minha bisavó, porque antes dela não há história, não há família, não há antepassados, não há árvore genealógica, há escravidão e sofrimento. E esta é a história de todos nós. Hoje, nossa luta é por dignidade, honrando os que vieram antes de nós. Aprendemos com o filósofo Immanuel Kant, no século XVIII, cuja teoria serviu de base para a revisão de fundamentos jurídicos e constitucionais do Estado moderno, que o princípio da dignidade humana situa-se acima de preconceitos e estereótipos. Não tivesse ele arguído tal teoria, ainda assim poderíamos reparar que é mais do que ver, com o olhar da consciência, a grandeza e o valor de cada pessoa, porque nisso somos iguais, e o respeito pela dignidade humana é a essência da justiça. No entanto, ofuscados pela ganância, soberba, pelos ímpetos de supremacia, muitos acabam deixando de celebrar a nossa igualdade, para reproduzir em seu dia a dia expressões e atitudes que tentam naturalizar o preconceito e a inferioridade de nosso povo. Não podemos considerar isso natural ou um acaso. A desigualdade racial não é mera expressão das desigualdades socioeconômicas. Pelo contrário, é causado pela desigualdade racial. No passado, fomos proibidos de frequentar a escola, como instituía, por exemplo, a Constituição de 1824. Hoje, devemos fazer da escola, de nossas famílias, um novo fronte de resistência para nossas crianças e jovens. O lugar por excelência em que se educam as novas consciências e as novas competências que nos habilitam para a ocupação de espaços na estrutura social. É pelo conhecimento que nossos meninos e meninas
construirão a sua liberdade, vencendo o analfabetismo, a desqualificação profissional e, sobretudo, o desconhecimento de seus direitos. Hoje, as armas de combate são o lápis e os livros, como dizia a jovem Malala, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz deste ano. Uma criança, um lápis, um livro e um professor podem mudar o mundo. Mas sabemos que só a vontade não basta. É necessário que, no caso da escola, além do provimento de estrutura, apliquemos o que preconiza a Lei 11.645, por exemplo, que trata do ensino da cultura afro-indígena de forma obrigatória no Brasil. Que se implemente de vez, sem desculpas, com apoio material, capacitação de nossos educadores, um ensino e um currículo que respeite a nossa diversidade étnico-racial, fomentando o reconhecimento de nossa identidade, como estratégia de combate à falta de visibilidade nas narrativas históricas sobre fatos heróicos e personagens negros, o qual revela uma face desse racismo à brasileira. Convém ressaltar que, por conquista dos movimentos organizados no Brasil, por conta da melhoria das condições sociais e investimentos feitos especialmente na última década, com a implantação das políticas públicas afirmativas, em paralelo com o aumento dos investimentos em políticas sociais, os indicadores da desigualdade vêm diminuindo. Como exemplo, nós citamos que em 2000 nós éramos apenas 10% no ensino superior. Hoje somos, como disse, 35%. Número ainda reduzido se compararmos com a proporção da população. Mais do que a oportunidade de entrada na universidade, traz novas visões de realidade, dá-se visibilidade, e isto realça o sentimento de autoestima de nosso povo, dos nossos jovens, que passam a vislumbrar que também eles podem alcançar níveis superiores, podem alcançar espaços maiores na nossa sociedade brasileira. Além disso, permite que esses novos entendimentos sociais sejam levados para diferentes campos profissionais, para a administração pública, engenharias, áreas da saúde, judiciário, entre outros, mudando o eixo, o foco, o paradigma ainda bastante eurocêntrico, deslocando para a configuração de estruturas multiétnicas que contemplam a participação da diversidade de nosso país. É preciso continuar, é preciso lutar em todos os espaços, não se calando ante as pautas discriminatórias, mas combatendo-as com a força de nossa identidade, com o instrumento do nosso conhecimento, através da ação jurídica, fundamentadas em nossa Constituição, na Lei CAO, a Lei 7.716, que criminaliza as práticas de racismo, o Estatuto da Igualdade Racial e tantos outros aparatos jurídicos que, nesse país, fundamentam o princípio da igualdade populacional, da igualdade racial. Fiquemos, por fim, convidados para a festa da igualdade, da vitória da liberdade, para a celebração da paz. Fiquemos convocados para a resistência dos que acreditam que esse dia ainda vai chegar. Muito obrigado, muito axé para todos. Agradecemos a palestra proferida pelo professor José Vanderlei Araújo da Roça. Este ano, lembrando todos os que por aqui passaram, iremos entregar menções honrosas às pessoas que representam ou representaram em vida o movimento de conscientização da raça negra, cujos esforços e realizações tiveram e ainda têm conotação de relevada importância para o progresso, desenvolvimento e fortalecimento da igualdade racial e social em nosso município. Registro que, acima de tudo,
É um dia de reflexão e busca de novas formas para enfrentar o racismo que, infelizmente, ainda hoje dificulta e tira a vida de mulheres e homens de todo o país. Em todo o Brasil, movimentos, organizações e pessoas obstinadas resgatam e promovem ações para manter viva a memória do zumbi e seu significado para os afrodescendentes brasileiros, e em nossa região não poderia ser diferente. Nessa sessão, a exemplo das outras edições, prestamos essas homenagens a um grupo dessas muitas pessoas obstinadas. Antes da entrega de cada homenagem, será feita a leitura de um breve histórico do homenageado dessa sessão solene. E, em seguida, a entrega da merecida menção honrosa. Solicito ao secretário para efetuar a leitura do histórico da primeira menção honrosa. Josiane Teixeira Querino, filha de Elizabeth Teixeira Querino e João dos Passos Querino. Estudou no Colégio João Teixeira Nunes, Colégio Visconde de Mauá, Colégio Estadual Ercílio Luz. Cursou o ensino médio na Escola Deus, faz estágio na STAM, também desenvolve alguns trabalhos voluntários. É integrante do Moquineto há 2 anos. É acadêmica do curso de Serviço Social, mãe de 2 filhos. Suas pedras preciosas é por eles que ali encontra forças para se recuperar de um acidente de moto, cujas as consequências foram passar por algumas cirurgias. Ficar um período de cadeira de rodas, muletas, e nem assim ela parou de estudar. Sonha em ter a casa própria. Recuperar-se totalmente e poder desfrutar de uma vida melhor. Convido o vereador Lucas de Souza Beraldino para fazer a entrega da menção honrosa legislativa a Josiane Teixeira Querino. Só um minutinho, que houve uma troca aqui no nome de quem vai entregar essa menção honrosa. Essa é o vereador João Gonçalves Fernandes e o Lucas é o próximo. Me desculpe, mas é uma sequência, mas todos os vereadores farão a entrega de uma menção honrosa a cada um. Em tempo eu faço o registro aí da presença do professor Maurício Silva, nosso ex-vereador, do vereador Nazareno de Capivari de Baixo, e também do Silvio Beis, aqui representando o deputado Edinho Beis, Felipe Filisbino, aqui representando o reitor Vensg da Unisul. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo homenageado. Questão de ordem, presidente. Eu queria só iniciar a presença da Leida, que é a coordenadora da Rodada de Raciel aqui do nosso município. Então, fica registrada a sua presença e agradeço também. Obrigado. Está feito o registro. E outras pessoas que queiram ser citadas, eu peço aos vereadores que se lembrarem, algumas autoridades, alguém que queira ser citado, que assim o façam. Peço ao secretário que faça então a leitura do próximo homenageado. Albani Terezinha Fernandes dos Santos, filha de Lúcio Fernandes e de Maria Bernardo Fernandes. Saiu ainda criança de Uruçanga para vir morar em Tubarão. Hoje é viúva com uma filha, Karina, e 2 netas, Maria Helena e Maria Laura. Os primeiros estudos foram realizados na Escola de Educação Básica Ercílio Luz.
e o curso normal no Colégio São José. Depois cursou Pedagogia, especialização em Supervisão Escolar e mestrado em Educação, todos na Unisul. Começou sua carreira no magistério no município de Içara. Depois passou por Capivari de Baixo e chegou até Tubarão, perpassando várias escolas. Depois trabalhou como supervisora escolar na Coordenadoria Regional de Educação, hoje GERED. Também trabalhou como professora na Unisul. Foi voluntária como alfabetizadora no programa Amigos da Saúde Mental, da Unisul, e da Alfabetização Solidária, uma parceria entre o Unisul e os estados de Roraima e Alagoas, onde trabalhou com professores indígenas. É uma pessoa que se dedica à leitura, gosta de viajar e aprecia as artes culinárias. Eu convido o vereador Carlos Eduardo Zamparete da Silva para fazer a entrega dessa menção honrosa. Solicito ao vereador Joel que faça a leitura do próximo homenageado. Ana Paula Cardoso Rosa, filha de Marta Regina Cardoso Rosa e Márcio dos Passos da Rosa, casada com Evandro Rafael Silveira, tem duas filhas, Yasmin Rosa Silveira e Beatriz Rosa Silveira. Cursou o ensino fundamental na Escola Básica Silveira, Sagrado Coração de Jesus, no quilômetro 60, que graças aos empenhos de toda a comunidade, o ano que vem, 2016, está voltando ao bairro com o término da construção da nova escola, um sonho de toda a comunidade que está se concretizando. Ensino médio, cursou no SEDUP, Dionísio Freitas, onde cursou eletrotécnica, pedagoga e pós-graduada pela FUCAP. Atualmente trabalha na Escola de Ensino Fundamental Fábio Silva, como professora das séries iniciais. Figura atuante em sua comunidade, está sempre se doando pelo bem de seu bairro. Atua e torce na área do esporte como secretária do Pinheirinho Futebol Clube, tradicional clube do bairro que está na luta pela aquisição e construção de seu novo estádio de futebol. É ministra da Eucaristia na Capela Santa Luzia do quilômetro 60 e faz um trabalho de incentivo para as crianças como coordenadora e maestrina do coral Anjos de Deus e ministra de música. Ela entende que a música exerce um relevante papel na formação cultural das crianças, por meio do repasse de ideias, informações e conceitos, servindo para aprimoramento do aprendizado. Foi presidente da APP do CI Branca de Neve, é ex-delegada do Orçamento Participativo de sua comunidade. Seu lema é com educação e fé se salva a nação. Traz consigo uma frase de Nelson Mandela que diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Eu convido primeiro a salva de palmas, né? Eu convido o vereador Heraldo Pereira para fazer essa entrega dessa menção.
Solicito que faça a leitura do histórico do próximo homenageado. Antônio Paulo Martins Neto, tem 49 anos, casado com Sandra Maria da Silva Martins. Tem 2 filhos, Heron e Paulo Henrique Martins. Trabalha na Escola de Educação Básica Lino Pessoa e na Escola Técnica de Comércio de Tubarão como professor de Educação Física. Atuou na Fundação Municipal do Esporte deste município e é técnico da Escolinha de Handebol nas categorias Mirim e Infantil. Formado em Educação Física pela Unesc e com especialização pela FUCAP em Metodologia e Prática Interdisciplinar do Ensino. Apaixonado por sua profissão, Antônio Paulo Martins Neto é conhecido pelo profissionalismo e dedicação ao esporte. Eu convido o vereador Vanô Rosa para fazer a entrega dessa menção. Solicito, então, que faça a leitura do histórico do próximo homenageado. Célio Matias Vargas, nascido em 14 de 6 de 1965, filho de Manuel Sebastião Vargas e Maria Amélia Matias Vargas em memória. Casado com Maria Joaquim Vargas, com a qual tem 2 filhos, Célio Matias Vargas Júnior e Gustavo Joaquim Vargas. É servidor público municipal por 22 anos na Secretaria Municipal de Educação, licenciado em Pedagogia pela UDESC, bacharel em Educação Física, Faculdade de Ciências Humanas da Saúde. Foi levado ao basquete através do professor Hernani, no extinto ferroviário. Em 1979 foi campeão estadual infantil. De 1980 a 1984, atleta da Escola Técnica de Comércio de Tubarão, com vários títulos nas modalidades de basquete e handebol, como professor com o professor Mário Cazu Goto e o professor Antônio Lara Júnior, Toninho. Como atleta de basquete, o ponto alto foi o 3º lugar nos Jogos Abertos de Santa Catarina, na cidade de Lages. De 1984 a 1985, bicampeão de futebol dos Jogos da Brigada do 3º Exército, região Sul. De 1985 a 1986, atuando nas categorias de base do Ercílio Luiz Futebol Clube. De 1992 a 1994, atuando como técnico de handebol feminino da então Comissão Municipal de Esportes, obtendo resultados expressivos e sempre classificando a equipe nas etapas micro-regionais, regionais e as fases estaduais para os Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Fez parte da equipe do professor Jaime Paladini, em memória, na coordenação do projeto Segundo Tempo com micro-regionais, Gravatal, Armazém, Tubarão, com atuação do Centro Comunitário do Bairro Passagem, coordenador das oficinas do projeto Escola Aberta, no Colégio Estadual João Teixeira Nunes, integrante do Grupo de Estudos GEASC, Grupo Ecológico Ativista do Sul Catarinense. Desde 2007, a convite do então presidente Jaime Paladini, coordenador da Escolinha de Futebol São Donato, no bairro Andrino, desde 2005. Coordenador das escolinhas de bairros da Comissão Municipal de Esporte, com 16 polos espalhados por Tubarão no governo do então prefeito de Tubarão, Genésio de Souza Goulart. Eu convido o vereador Clodoaldo de Medeiros para fazer a entrega e uma salva de palmas para o homenageado. Solicito à mesa que faça a leitura do
do próximo homenageado. Íria Maria da Silva, graduada em Supervisão Escolar pela Unisul, pós-graduada em Supervisão Escolar pela UDESC, supervisora escolar concursada pela Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Iniciou os trabalhos do magistério no projeto piloto na Escola Verbal Ramos da Silva, em Tubarão. Na década de 70, prosseguiu na Escola de Educação Básica Dr. Otto Felchup, em Capivari de Baixo. Ainda na década de 70, ingressou na Rede Estadual de Ensino, no concurso, no início da década de 80, na função de supervisor escolar, na Escola de Educação Básica Victor Henrique, em Blumenau. No início da década de 80, passou a atuar como supervisora escolar efetiva na Escola de Educação Básica Henrique Fontes, em Tubarão. Alguns anos depois, passou a atuar na mesma função na Escola de Educação Básica Verbal Ramos da Silva, em Tubarão. Atuou como diretora-geral da Escola de Educação Básica Verbal Ramos. Sua gestão é reconhecida pela atuação colegiada, organização, tratamento igual para todos, proximidade com alunos e famílias, melhorias físicas na escola com recursos da própria comunidade e melhoria no ensino e na aprendizagem. Foi diretora social da Sociedade Recreativa Cruz e Souza por muitos anos. Está aposentada, mas prossegue com trabalhos voluntários em diversas instituições de Tubarão. Uma salva de palmas e convido o vereador Gilson Paz Vieira para fazer a entrega. Solicito então ao secretário que faça a próxima leitura do próximo homenageado. Isabel Cristina Furtuoso. Nasceu no dia 5 de 8 de 1968 em Uruçanga, filha de José Furtuoso e a Cradir Goulart Furtuoso. Seu pai era mineiro, sua mãe era doméstica, tem 7 irmãos, reside em Tubarão há 46 anos, no bairro Quilômetro 60, casada com Aguinaldo Pinheiro há 2 anos. Acredita que é possível realizar nossos sonhos através de sorte também, de muito esforço, muita dedicação. Estudou na Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus, onde cursou o primário e o ginásio. Cursou seu 2º grau no Colégio Francisco Benjamin Galotti, onde também cursou o magistério que na época oferecia o adicional do pré-escolar. Sua graduação em História cursou na Unisul e sua graduação em Pedagogia cursou na Unimes. Desde criança sonhava em ser professora. Esse desejo nasceu em ouvir seu pai falar com carinho dos professores e do valor que devíamos dar a esses. Com apenas 9 anos de idade, vinha da escola e cuidava de crianças para as mães trabalharem fora e recebia alguns alimentos. E durante anos trabalhou de empregada doméstica e estudava ao mesmo tempo, pois queria concluir seus estudos. Convido o vereador Júlio César Rodrigues para fazer a entrega dessa menção honrosa. Solicito então que faça a leitura
do próximo homenageado, do histórico do próximo homenageado. José Estácio Sobrinho. Nasceu em Rio do Sul, no dia 3 de julho de 1953. Filho de Acelino Estácio e Liberina da Silva Estácio, ambos falecidos. Veio aos 9 anos para Tubarão. Casou-se com Maria José Rufino Estácio, com quem teve 3 filhos, Josimara, Tiago e Yuri, e uma neta, Júlia. Iniciou seus estudos no Colégio João 23 e concluiu o ensino fundamental no Colégio Galote e depois o ensino médio no Centro Intercolegial Integrado de Tubarão, CICIT. Formou-se em Economia e Letras, Português e Inglês para primeiro grau pela antiga FESC. Trabalhou na empresa Souza Cruz e na indústria carboquímica catarinense ICC. E depois como professor nos cursos intensivos Márcio Luiz Guise, além de ter sido diretor do Departamento de Alimentação na Prefeitura Tubarão, na gestão de Genésio Goulart, e professor de língua portuguesa na Rede Pública de Ensino Municipal, no bairro Recife, onde reside atualmente, sendo conhecido como Zezinho. Participou da diretoria do Esporte Clube Recife, além de ainda contribuir em outras atividades comunitárias. Convido o vereador Luiz Gonzaga do Reis para fazer a entrega dessa. Peço que faça a leitura do histórico do próximo homenageado. José Vanderlei Araújo da Roça, nascido em 7 de maio de 1969, na localidade de Estiva, então município de Laguna. Trabalhou na agricultura até os 14 anos junto com seus pais. Com 15 anos, em 1985, integrou-se ao seminário Nossa Senhora de Fátima em Tubarão, onde permaneceu até 1989. Cursou filosofia na Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, hoje Unisul, e especializou-se em fundamentos da educação pela Unesc. Iniciou atividades como professor em 1987 na Escola Martinho Guizo, no bairro Passagem. Exerceu o cargo de diretor do Colégio João 23 entre 1995 e 1999 e o de diretor pedagógico do SEDUP entre 2001 e 2003. Orientador pedagógico do Colégio Madre Teresa Michel, das Pequenas Irmãs da Divina Providência, em Criciúma, entre 1993 e 2006. Foi secretário municipal da Educação de Capivari de Baixo entre 2009 e 2011. Atua como professor na Unisul em cursos de formação de novos professores. Compõe o quadro de educadores da Rede Estadual de Ensino na Escola de Educação Básica Dr. Otto Ferschute, em Capivari de Baixo. O professor José Vanderlei é palestrante de diversos eventos na área da educação e de formação religiosa em nossa região. Na educação, trabalha pela conscientização e reconhecimento dos valores do povo negro em nossa sociedade. Reside atualmente na cidade de Tubarão desde 2013. Desculpa. Convido o vereador Lucas de Souza Moravino para fazer a entrega dessa menção honrosa.
Solicito que faça a leitura do próximo homenageado. Cátia Silene Rufino Lúcio. É bacharel em História pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e pós-graduada em História Social pela FUCAP, UDESC. Trabalha na Escola de Educação Básica Professora Angélica Cabral, nas séries 6ª a 9ª, ministrando aulas na disciplina de História, bem como na Escola de Educação Básica Manuel José Antunes, onde leciona para o 4º ano há 13 anos. Casada, tem 2 filhas e um neto. Reside em Tubarão, no bairro Campestre. Atuante na comunidade, é dedicada à educação. Lecionar não é apenas ofício, é prazeroso essa troca de conhecimento e vivência com o ambiente escolar. Convido o vereador Joel Geraldino de Almeida para fazer essa entrega. Lourdes Helena, casada, mãe de 5 filhos e avó de 8 netos. Lurdinha, como prefere ser chamada, milita no movimento cultural de conscientização negra tubaronense, Montineto, há 4 anos. Criou o grupo de dança Afro, Pérola Negra, do qual está coordenadora, com o objetivo de elevar a autoestima de meninas negras da nossa cidade. É presidente da cooperativa de compostos e geleias. Cursou o Pronatec, Programa Mulheres 1000, pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Cursou Informática e Artesanato. Viu a necessidade de aprimorar-se cada vez mais, depois de ficar 34 anos sem estudar, retornando este ano para a sala de aula no SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos. Por ser atuante nas causas raciais e feminista, acredita na importância da mulher negra para a sociedade. Por isso, não desiste de estar em constante atualização. Eu convido novamente o vereador Júlio César Ângelo Rodrigues para fazer essa entrega. Solicito ao secretário que faça a leitura do histórico do próximo homenageado. Luiz Paulo Martins, natural de Tubarão, filho de José Epídio Martins e Elza Matias Martins, casado com Benta Cristina de Aguiar, pai de Paula e João Luiz, formado em Ciências Econômicas pela Unisul, doutorando em Ciências Empresariais pela Universidade del Museu Social Argentino, conveniada com a Unisul, professor de Economia em cursos de Engenharia Civil e Direito da Unisul. Atua também na área de beneficência social, vinculada ao setor de controladoria da Unisul, membro da Pastoral Afro-Brasileira de Diocese de Tubarão, Maria Cândida e da Câmara Júnior de Tubarão, ex-diretor da Associação Cultural, Recreativa e Esportiva dos Funcionários da Unisul, a CREF, ex-presidente do Sindicato dos Professores e Auxiliares de Administração Escolar de Tubarão, SIMPAET, onde atualmente ocupa o cargo de primeiro secretário. Convido o vereador e presidente dessa casa, Jair dos Passos Cascais, que faça a entrega da menção honrosa legislativa a Luiz Paulo Martins.
Solicito que faça a leitura do histórico do próximo homenageado. Marcílio Alano, professor, comunicador e músico. Nasceu em 21 de janeiro de 1958, é filho de Rosinete Alano e de Juan Manuel dos Santos, já falecido. Graduado em letras pela antiga FESC, hoje Unisul. É funcionário público, professor de português e inglês aposentado. Com pós-graduação em gestão escolar, trabalhou nas escolas estaduais Pinto da Veiga, em Capivari de Baixos, Seja, em Tubarão e Henrique Fontes. Na rede particular, trabalhou como professor de literatura no Colégio Deon e cursos supletivos de Tubarão. Atualmente, atua no Conselho Deliberativo do CIT regional. Paralelamente ao cargo de professor, também é comunicador. É diretor artístico e Transamérica. Também foi colunista no Diário do Sul e tem alguns artigos e poemas publicados. Também é músico profissional, com experiência na área de regência musical, composição e programação de rádio comunitária de oficinas. Faz parte da direção da Associação Tubaronense de Difusão Comunitária. Começou a carreira radialística como sonoplasta da Rádio Tubá. Trabalhou também na Rádio Bandeirantes e nas franqueadas da Atlântida, Band FM e Canto Coral. É violonista e faz parte da equipe de liturgia musical da Catedral Diocesana. Eu convido o vereador Matusalém dos Santos para fazer essa entrega. Peço ao vereador Milton que faça a leitura do histórico do próximo homenageado. Maria de Lourdes Lúcio de Souza, filha de José Zacarias Lúcio e Margarida Patrício Lúcio, em memória. A primeira de 10 irmãos, nasceu a 8 de julho de 1951, casada com João Geraldo de Souza, mãe de 4 filhos e vó de 9 netos. Com 11 anos já fazia parte do coral São Gregório Magno, anos depois do coral feminino e coral da Unisul. Foi catequista na paróquia de Oficinas. Atualmente, junto com a família, forma o grupo de canto e participa mensalmente das liturgias na capela São João Margem Direita e em outras igrejas. Formada em pedagogia, dedicou 33 anos ao magistério público estadual. Destes, 12 anos na Escola de Educação Básica, professora Alda Ilse, situada no bairro São Raimundo, Tubarão. Licenciando nas séries iniciais, na função de auxiliar de direção, secretária e diretora. Participou também na fundação do Conselho Comunitário do bairro. Foi diretora da Escola de Educação Básica José Botega, no bairro São Cristóvão. Trabalhou na Escola de Educação Básica Tomé Machado Vieira, nas séries iniciais. Um novo concurso passou a exercer a função de orientador educacional da Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus, no bairro Quilômetro 60. Em 2003 assumiu a direção, permanecendo por 4 anos na função. Trabalhou nessa unidade escolar 13 anos, aposentou-se em 2008, por onde passou sempre participou das APPs e de todas as atividades envolvendo escola e comunidade. Eu convido o vereador Nilton Campos para fazer essa entrega dessa mensagem.
Ah, chegou? Ainda tem o Tá, não, mas eu digo, chegou. Peço ao secretário que faça a leitura do histórico do próximo homenageado. Paulo Henrique Rufino nasceu em Tubarão no dia 29 de março de 1965. Filho de José Nerir Rufino, trabalhador honesto e dedicado, e de Vilma da Silva Rufino, mãe zelosa e perfeita dona de casa. Aos 25 anos, casou-se com Adriana Osmar Machado Rufino, com quem está há 25 anos, e tiveram 2 filhos, Henrique e Lucas. Membro de uma família humilde, estudou o ensino fundamental e médio em escolas públicas e cursou a graduação de matemática e pós-graduação em matemática superior na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professor nos colégios São José, Energia e Conceito, e atualmente leciona no Colégio Deon e nos cursos superiores da Unisul. Também é professor da rede de ensino estadual na Escola Jovem. Eu convido o vereador Paulo Henrique Lúcio para fazer essa entrega. Já peço ao secretário que faça a leitura do próximo homenageado. Rosa de Lima Lúcio. Rosa de Lima Lúcio, casada, tem 3 filhos e 3 netos. É professora efetiva da Rede Estadual de Ensino há 22 anos e também é professora aposentada da Rede Municipal de Ensino de Tubarão, após 28 anos de trabalho. Formada em Pedagogia com especialização em Metodologia do Ensino pela Unisul e com vários cursos na área educacional na modalidade de formação continuada, dentre os quais destaca o PDPP, realizado na URA, Universidade de Aveiro, em Portugal. Em janeiro de 2014, após ter sido selecionada entre professores brasileiros para fazer esse intercâmbio na Europa. No exercício do seu trabalho, colaborou na formação do grupo de dança afro-brasileira, junto aos alunos da Escola Sagrado Coração de Jesus, quilômetro 60, coral infantil da Escola Francelino Mendes, e colaborou na formação de outros grupos de cantos ligados à Igreja Católica do bairro São João, Margem Direita. E faz parte da equipe de liturgia da Capela Nossa Aparecida do referido bairro. Fez também trabalho voluntário na educação de jovens e adultos do bairro São João e participou de grupos de jovens da Igreja São José Operária de Oficinas, além de militar no movimento de consciência negra de Tubarão. É ainda cantora, compositora, escritora e já teve 2 contos selecionados e publicados no primeiro e 3º concurso literário do Servidor Público Estadual Poesias, Crônicas e Contos, promovido pelo Governo Estadual de Santa Catarina no ano de 2005 e 2007, respectivamente. Eu convido novamente o professor e vereador Paulo Henrique Lúcio para fazer essa entrega. Não.
Encerrada a entrega das menções honrosas, nós vamos conceder um tempo de alguns minutos para para um representante dos homenageados, que é o Marcílio Alano, e posteriormente para o Paulo Henrique Lúcio, representando todos os vereadores. Inicialmente eu passo a palavra ao Marcílio Alano, representando todos os homenageados dessa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a essa casa, na pessoa do presidente Jairo Cascais e aos demais edis, aos nobres edis, a plateia basicamente representada por membros da raça negra, essa raça tão sofrida, tão massacrada, infelizmente ainda hoje. Eu quero agradecer também ao ex-vereador Maurício da Silva, que foi o autor desse projeto da Semana Municipal de Consciência Negra. Agradecer a todos aqueles que ainda lutam contra esse preconceito velado, essa ideia de que o negro não consegue subir, não consegue crescer. Vocês acabaram de ouvir belas histórias de cada um dos representantes, como também cada um de vocês tem as suas histórias, e cada um deve ser valorizado. Eu quero mais uma vez agradecer a todos e que continuem lutando contra todo tipo de preconceito. Obrigado a todos. Para falar em nome de todos os vereadores, o vereador Paulo Henrique Lúcio. Boa noite mais uma vez ao presidente, vereadores, a todos vocês homenageados e homenageadas, a comunidade presente, a imprensa. Eu, antes de dirigir a palavra, eu gostaria de partilhar com vocês um breve vídeo do Jorge Aragão. Eu gostaria que o DJ soltasse o som aí, então. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Faz desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem segue a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de toda açoite, fato real de nossa história. E preto de alma branca pra você, não é tempo pra viver, não nunca julgação nos faz você. Resgata nossa identidade e preto de alma branca pra você, não é tempo pra viver, a juntação dos pais no elevador é quase um tempo, exemplo pra minar seu sono. Fazer esse compromisso, não vai no serviço, se social tem dono, não vai. Quem seja vez não quer história, somos herança da memória. Tem muita coisa à noite, vive de toda açoite, fato real de nossa história. E Deus te ama branca pra você. Branca
Alô, quem cede a vez não quer vitória. Eu queria que exaltar o vereador Maurício da Silva, professor e vereador, que foi o autor deste momento, né, que nossa cidade ela vai sempre lembrar de forma mais oficial, através da força pública, que somos nós, vereadores da Câmara, por quem aqui estiver, esse momento que é importante para uma cidade, para um país, para um estado, e lembrar também na palavra do professor Vanderlei, de tantas coisas aqui ditas, essa luta, e nós que carregamos na cor da pele o tom mais escuro. Hoje, por excelência, nós chamamos educadores, porque foi a partir da educação que muitos conseguiram sair daquele estágio simplesmente do reclamar, né? As portas se fecham, não vai dar certo, mas cada um de vocês aqui presente, e muitos que foram lembrados, foi pela educação, pela escola, que conseguiram chegar onde nós chegamos. Lembrava aqui a memória de Zumbi dos Palmares. Para quem não sabe, eu vou dizer, para quem já sabe, eu vou reforçar. Fora uma criança sequestrada num dos quilombos e criado por um padre. E ali ele foi alfabetizado, aprendeu latim, e ele ajudava a liturgia. E esse menino, que recebeu o nome de Francisco, um dia ele foge aos 15 anos e volta para o quilombo dos Palmares. Muito influenciado pela educação, pelo saber, que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E quem estuda sabe disso, o valor que tem. Quem estuda sabe, às noites, né, Célio, que ia para Criciúma pegar ônibus, de carona, Vanderlei no seminário, Maurício que veio lá do Guatá, minha irmã Lourdes, a minha irmã Rosa, né, que batalharam, professora Íria. E quando eu pego aqui a listagem, senhores, dos nomes, começa com a dona Albani e vai se encerrar com a Rosa, uma lista de nomes de pessoas que estudaram, de negros, me recorda, durante a minha pesquisa de mestrado, os livros e os inventários, onde tinha um rol de nomes, mas não eram de pessoas, mas de coisas, de seres considerados escravos que estavam no arrolamento, nos inventários como coisa, como propriedade de alguém. E variava a idade, 60 a 3 anos de idade. Com o número de matrícula, com a data de negociação, com o nome de quem negociou e com o preço, e com a profissão. Que ajudaram a fazer. E eu não estou falando aqui, senhores e senhoras, de São Paulo, de Grande Centro, de Bahia, eu estou falando aqui da minha cidade, de Tubarão. Quem tiver dúvida, vá até o cemitério municipal, e lá no centro do cemitério estão os mausoléus daqueles que no passado tiveram escravos. Eu não estou inventando, está lá. Então, nós somos fruto dessa história que foi nebulosa, que foi violenta e que ainda nos paga um preço muito caro por termos talvez o nariz achatado, cabelo carapinhado, sermos beiçudos, não estarmos no padrão de beleza que algumas pessoas ditam. Bem lembrada a memória de Dona Maria Cândida. E bendito sejam cada um de vocês e de muitas crianças, jovens, adultos que vocês contribuíram na vida. E tenho certeza que cada um de nós passou por uma sala de aula, mostrou seu valor. Os alunos que eram negros tiveram um espelho e uma inspiração. Os alunos que eram brancos começaram a pensar diferente a respeito de nós. Porque a educação tem esse poder.
A educação, ela movimenta, ela dinamiza. A educação nos desinstala, nos tira do lugar. Por isso, cada histórico aqui lido e a cada entrega que vocês, vereadores, fizeram, muitos filmes passaram aqui na minha cabeça. Pensar que talvez no início das primeiras câmaras de Tubarão nem se cogitava negros, né? Já tivemos aqui professor Maurício, professor José Alexandre, professor Moacir e hoje professor Paulo. Professores, educadores. Isso é o poder da educação. E aí eu queria dizer, e continuo a dizer, que eu acredito muito no ato de educar. O vereador Nilton tem uma brincadeira que eu esqueci agora, quando ele vai ler uma coisa, como é que o senhor fala? E me atrapalha? É as letras, é isso, né? Eu tenho uma... ele disse que a letra eu conheço, mas quando junta tudo eu me atrapalho. Então ele faz sempre essa brincadeira e é um pouco isso. Ser educador não é simplesmente ensinar o verbo, as conjugações, mas é ensinar o outro a ler o mundo. Ensinar o outro a ter compaixão. E bem lembrava Vanderlei, a década que nós passamos, muito mudou a realidade do povo negro brasileiro. Por isso, esse grande acesso à educação, à universidade. Né? Brigamos pelas cotas, que já não mais se discute, se aplica porque já é lei. Brigamos por uma questão de atendimento diferenciado na saúde. Né? Em virtude, por exemplo, da anemia falciforme. Então, muito se avançou nesse país, mas precisamos avançar mais. E olhando cada um de vocês aqui, independente da cor, independente da idade, eu vejo a esperança de um mundo melhor. Claro que a gente, às vezes, está minado de pessoas que têm atitudes estúpidas, tipo ontem na Marcha das Mulheres Negras, quando alguém atira. Eu acho isso uma estupidez. Terrorismo, e aí vamos citar a questão do caso da França, mas tem que se buscar o porquê que houve isso. Quando você condena a religião do outro, quando você condena o jeito dele se vestir, quando eu saio por aí com o meu pilar, que é o nome desse adereço, muitos perguntam, você é pai de santo? Você é macumbeiro? Como é que é o nome daquela indumentária dos palestinos? Rata. Rata. É o símbolo da resistência. É um lenço. Muito obrigado. E esse adereço, ele é uma marca de uma luta de um povo, de vários povos. Então, que Zumbi dos Palmares, que nós, no Brasil, nesse país que é tão mestiço, que ele é tão grande, e cada um de vocês é bonito porque é fruto de uma mistura. Se parássemos aqui agora e essa sessão fosse transmitida para o mundo e perguntasse, por exemplo, ao parar ali no vereador Lucas, de onde nós falamos? Alguém diria, nós estamos na Europa. Parasse aqui no Vilmar, nós estamos na Europa. Parasse em mim, nós estamos na Arábia. A gente teria rostos. Se parasse na Dona Lourdinha, é África. Mas isso é o rosto do Brasil. Então não adianta querer dizer que o Brasil tem apenas um olhar, um rosto. O Brasil, ele é multicolor. Por isso que ele é Brasil, por isso que ele é bonito. O Brasil, as suas diversas matrizes religiosas, e aí nós temos que respeitar Umbanda, Candomblé, o cristianismo e tantas outras manifestações religiosas da cultura indígena, da cultura africana e da cultura europeia. Senhores e senhoras, fico muito orgulhoso hoje, professor Maurício, por estar conduzindo e a Câmara está dando continuidade a essa sessão.
Senhores vereadores, vocês não sabem o quão é importante esse momento. Por isso, em nome de Olorum, Deus de todas as cores na África, um axé. Em nome de Tupã, Deus dos indígenas, em nome de Jeová, em nome de Javé, Alá, que nós, independente de cor, independente da religião, possamos ter a coragem de aceitar as nossas diferenças. Nunca vou pregar igualdade, porque eu estaria sendo injusto. Agora eu quero que nós, em nossas diferenças, nos respeitamos, nos ajudamos e façamos cada vez mais forte essa marca do brasileiro, que é a solidariedade. Obrigado. Obrigado. Encerrando... Presidente, eu queria pedir uma questão de ordem, pedir se o presidente me dá 30 segundos ou 60 segundos para fazer um registro. Pode Um fazer registro que eu acho que é importante para o momento. Pode né? fazer Faça aqui ou lá? daí mesmo. Então, boa noite a todos, né? Para ser muito breve, eu queria fazer um resgate histórico que eu considero relevante para a história de Tubarão e para a história da raça negra, né? Primeiro dizer que eu tenho na minha família também, sempre me orgulhei disso, por parte do meu pai. Mas em relação ao momento, professor Paulo, professor Maurício, queria registrar que o nosso ex-presidente dessa casa, e que também já foi prefeito, consta aqui na nossa galeria de presidentes, e consta na galeria de prefeitos, o senhor Esaú Anastácio Teixeira, também era um homem de cor, era um homem negro, certo? E isso é um registro que poucos, ele talvez por ser um homem assim muito bem sucedido na vida, foi um ferroviário, chefe, trabalhou no escritório, galgou a cargos de chefia, era um homem muito culto, Paulão. Não lembro se ele chegou a ser professor, mas eu tinha ele como amigo, tive muitas conversas com ele e era um homem de muita cultura, o senhor Esaú Anastácio Teixeira. Então é bom que fique esse registro aqui. Obrigado, vereador. Muito bem. Nós vamos fazer alguns registros fotográficos, mas eu peço alguns segundos para que nós possamos encerrar a primeira sessão, que vai ser em seguida, para posteriormente fazermos os registros fotográficos. Encerrados os atos solenes, e nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária desta próxima segunda-feira, 23 de novembro. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e convido todos para de pé acompanharmos a execução do hino do Tubarão. Tubarão ela lá me lembra, hoje brilha grande lua, essa terra fica corrida, essa paz de amor. Tubarão ela lá me lembra, hoje brilha grande lua, essa terra fica corrida, essa de paz e de amor, abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela sul, o teu futuro será feliz, e não sublime do meu país, abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela sul, o teu futuro será feliz. Então, sublime o meu país. Os vereadores capazes de trás, os homenageados que associados fazendo o serviço, pode chegar aí.